Fala pessoal, boa noite, como vocês estão? Olha, já vou começar da seguinte forma: se você veio aqui procurando fofoca, talvez você até encontra. Se veio pensando em política, certamente terá. Mas se você está aqui em busca de uma boa conversa e uma boa comunicação, a fim de deixar a nossa região muito mais interessante, você está no lugar certo. Vai começar o Fala Yara Podcast e eu não poderia iniciar essa nova fase sem poder agradecer os meus patrocinadores, os meus colaboradores patrocinadores. Então, eu gostaria de mandar um abraço aí para o pessoal da Farmácia Economize. Olha, é o seguinte, tem uma musiquinha que tá rolando para você decorar o número do Disque Entrega, hein? Ó, 20 60 0010, viu? Ó, 20 60 0010. É só ligar e chamar o Disque Entrega, uma farmácia completa pensando no seu bem-estar. Gostaria de mandar um abraço também à Seg Fibras. Alô, pessoal da Seg, a melhor internet da região. Temos também aqui a construtora Thiago Brandão. Você que está pensando em contratar um engenheiro, e olha, tanto faz, viu? Ele atende no Mato Grosso, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Tá precisando de um engenheiro completo que atenda às suas demandas? Thiago Brandão, construtora. Um abraço, Brandão. E olha, cabeleireiro tem que ter experiência, é igual mecânico. Se você não confia, meu filho, não vá. Por isso, aquele abraço para minha amiga Patrícia Giraldello. 13 anos de experiência, tratamentos, todos os serviços aí de especialidades capilares. Para você que gostaria de agendar o seu horário, o telefone é o seguinte, 99984 9593. 9984-9583. É a Patrícia. O Mercado Pão Nosso, lá no Massa Barro, aquele abraço. O Mercado da Família. Tá precisando de alguma coisa? Passa lá no Mercado Pão Nosso. E temos também, esse é inédito aqui na cidade. Uma nova era chegou, pessoal. Isso aí. Eu estou falando do Colégio Alfa. Talvez vocês não estejam sabendo, mas é inédito. Estou falando de uma educação que prepara para o futuro. Vem aí o Colégio Alfa. E olha, para mais informações, vou falar o telefone para vocês. 9959-5445. Anote, viu? 99959-5445. Aquele abraço para o pessoal do Colégio Alfa. E já que estamos iniciando, gostaria de dizer para vocês o quanto eu estou feliz de estar aqui com vocês e mais feliz ainda de poder fazer o convite da estreia, o primeiro convidado. Ele que eu recebo hoje, uma pessoa totalmente que tem uma carreira intelectual, uma pessoa nota 1000 aqui da região. E eu tô falando dele, que talvez vocês ouçam ele aí toda manhã, toca aí no seu rádio, toca aí no seu carro. Talvez você o leve com você e você às vezes nem sabe. Eu tô falando dele, Pedro Miguel. Pedro, seja bem-vindo. Gratidão estar com você aqui. Você é um cara genial, sabe o tanto que eu te admiro. Muito obrigado por aceitar aqui essa conversa. Muito boa noite, Yara, Mike, comandando ali as máquinas ali, né, no comando ali dos aparelhos, dos equipamentos, para levar ao ar aí a estreia desse podcast maravilhoso, que já é um sucesso, né, e para mim é motivo de orgulho, motivo de honra estar aqui no primeiro podcast, né, Fala Yara Podcast. Então tô muito feliz, porque eu tenho certeza que já é um sucesso, né, tendo em vista a mulher guerreira e batalhadora que você é. Eu Muito que obrigado agradeço. pelo convite. Nossa, o elogio vindo do Pedro pra mim, eu até ganho, assim, como se fosse a Mega Sena. Porque uma coisa é você ser elogiado por uma pessoa legal, bacana, mas você é demais. Já pensou eu começar um podcast e não convidar você pra vir aqui? Não, aí não ia ser eu.
E a gente sempre, você já veio no meu podcast, né? A gente bateu um papo bacana em relação ao seu trabalho. E pra gente, assim, é uma honra muito grande, sabe? Fazer parte desse projeto, desse novo desafio que começa hoje, né? Que bom. Amém, com fé em Deus. Pedro, é o seguinte, algumas pessoas sabem, né, que de fato, o fato de eu estudar um pouco, ou muito até, o seu podcast, fez eu ver várias entrevistas. Então depois eu fiquei me perguntando o que eu vou perguntar para esse homem, gente. O que eu vou perguntar? Porque eu já assisti ele entrevistando tantas pessoas que eu já sei de algumas coisinhas. Mas vamos começar pelo início. Conte um pouco sobre você. Quem é você? Yara, eu sou cacerense, né? Meus pais são poconianos, mas veio pra cá muito cedo, né? E eu sou... Sempre trabalhei na imprensa, né? Eu não tive outro trabalho. Eu comecei na imprensa com 14 anos. E eu tô até hoje nessa luta aí. Tenho algumas plataformas aí, tenho o site Ripa nos Malandros, né, que é um portal que eu abasteço diariamente com notícias policiais. O meu foco é mais a segurança pública, né? E daí eu tenho o Assunto Aí Podcast, que é toda terça-feira às 19 horas, e também o programa Banzé da Gatunada, que tá aqui na rádio quase 20 anos, né? E é de segunda a sexta-feira, a partir das 6:30 da manhã. Esse daí foi o programa matutino, né? Que toca na rádio aí, o povo vai trabalhar, já liga no rádio, chega no serviço, já coloca no rádio. Esse daí faz um sucesso que só, né? É assim verdade. Como os outros, né? É verdade, mas ele só nasceu em virtude do site Ripa dos Malandros, né? Através do site que originou o Banzé da Gatunada. Você viu ali uma oportunidade. Aí eu tive a ideia de levar o Banzé da Gatunada pra rádio. E deu certo, graças a Deus. E nós estamos aí há quase 20 anos já. Há quase 20 anos. Nossa, chão, né, Pedro? É bastante tempo, né? E a gente noticia, assim, de uma forma diferente, né? Irreverente. É bem verdade que tem algumas notícias que você tem que trazer com mais, né? Mais seriedade um pouco, não dá pra você dar aquela descontraída, né? Em virtude porque por ele ser um site policial, então você tem que tomar muito cuidado, né? No que você fala, porque são famílias envolvidas, né? Sim, tem que ter aquela cautela, né? Tem que ter. Empatia. É verdade, tem que ter. Ô Pedro, uma pergunta também. Quando você era criança, você sempre sonhou em ser jornalista? Era esse o seu desejo? Pra ser sincero, acho que não. Não, assim, eu sempre tive, assim, vontade de atuar, sabe como? Eu sempre fui fã dos bombeiros, você sabia? Sério? Eu queria ser bombeiro. Olha só. É. Tinha alguém na família assim que... Eu tenho um irmão bombeiro. Mas era a mesma idade? É quase mais novo que eu, pouca coisa. Mais novo. Aí ele, né? Ele já, questão de pouco tempo, né? Mas aí ele já se alistou, né? E conseguiu. Mas aí eu tinha muito assim... Na época, porque a rádio, ela fascina, sabe? Você fica imaginando quem tá do outro lado, Sim. Cria aquela expectativa. Aí eu comecei aqui na Rádio Difusora. Comecei aqui, eu limpava discos, né? Ajudava, discotecário na época que falava, né? Porque antigamente era muito diferente de hoje, mudou muito, porque... Antigamente, o trabalho do discotecário é o cara que faz a seleção musical. Então, eu era o cara que levava aquela pilha de discos pro locutor tocar. E junto com a programação, que é a folha, né, A4, né? Lá estava a relação das músicas. O locutor era proibido tocar música que não tivesse naquela relação. Que não tivesse ali. Não podia. E era para você tocar 4 músicas nacionais e uma internacional. É lei isso aí que era, né? Não podia, né? Então eu tomava conta dessas coisas assim, desde criança. Aí trabalhei como repórter. Eu fui pra televisão, né? Trabalhei muito tempo na TV também, né? A televisão. Eu fui o primeiro cinegrafista da TV Pantanal em 1992. Fiquei apaixonado, né? Aí depois eu fui pra Cuiabá,
entendeu? Tive um tempo em Campo Grande, foi muito bom, mas a minha vida toda foi em imprensa. Foi a imprensa. Foi a imprensa, Quando você se viu, você já estava. Já estava, aí não sai mais. Aí não sai mais. Eu trabalhei também no jornal escrito, sabia? Sério? No Correio Cacerense. Tudo? Eu fazia coluna policial. Olha só! No jornal, escrito. Pouca gente sabe disso. Olha só, eu já passei por todos, né? Capaz todos de fazer uma varredura na internet e ainda pega umas escritas. É provável. Nunca fiz, mas é provável. Ali com a Rosane, né? A Rosane, Dona Orfélia Michels, né? Saudosa, Dona Michele, né? Dona Orfélia Michel. Aqui, perto do Seão, aqui, essa mulher, né? Eu tenho ideia. Tem até uma máquina lá, bem na frente. Uma máquina. Linotype. Sei. Aquela lá que fazia o jornal. Nossa, é tudo muito antigo, né? É antigo, né? Vou ficar falando muito, senão vamos descobrir minha idade aqui, né? É complicado. Capaz, tá novo ainda. E assim, a gente percebe que você acabou de mencionar sobre a época do discotecário, né? A gente percebe que evoluiu o tempo, né? Ele foi generoso, evoluiu não somente na expertise, mas também na tecnologia, né? E assim, como que você foi se adaptando tudo isso? Porque assim, você começou lá atrás, era como se fosse no preto e branco. Exato. Né? E aí, de repente, né? Como que foi assim? Olha, muitos amigos, companheiros de trabalho, Yara, deixaram essa profissão em virtude disso, sabe? Porque você tem que acompanhar. O que você tem que fazer? Você tem que estudar. Você tem que se qualificar, porque depois já veio o computador. Antigamente era muito difícil as coisas, né? E eu fiz tudo isso, trabalhando, me formei também em TI, sou analista de sistema, entendeu? Eu me formei na FAPAM, né? Foi 5 anos estudando, fazendo faculdade. E a gente foi se adaptando, porque quem não consegue adaptar, ele fica fora do mercado. Fica fora do mercado. Exato. Então é meio complicado esse tipo de coisa. Hoje é tudo diferente. Hoje você vê, não existe mais o discotecário, as programação é tudo no computador. Sim. Entendeu? E além das ferramentas, né? Que você tem que dominar, ou pelo menos tentar dominar. Exato. Então a rádio hoje é muito diferente de uma rádio daquela época. Inclusive, aqui na entrada da rádio aqui tem uns discos aí, tem um mini museu ali, dá pra você ver os equipamentos ali. Tem. Meus filhos, se passarem por ali, eles não vão saber identificar. Não sabe. Não faz parte. Sabe. Mas era uma época muito boa, sabe? Eu sinto saudade daquela época. É uma época sofrida, né? É diferente. A comunicação era muito diferente de hoje. Agora, por outro lado, a comunicação, a imprensa é uma profissão assim, muito ingrata, sabe? Você acha? Eu acho sim, porque, na verdade, a concorrência, ela tem que ser salutar, né? E a concorrência, eles veem as pessoas, os outros companheiros, eles acham que a concorrência é você ser inimigo da pessoa. Ser inimigo, exato. É ruim. É como se você criticasse, você fizesse uma crítica. Eu acompanho o seu trabalho, eu sou a sua prefeita, eu gosto muito, sabe, da maneira como que você conduz. Mas, assim, eu sinto que até já houve pessoas comentando, você está atacando a prefeita, algo do tipo. Não. Estou fazendo uma crítica como ela prefeita, não é no pessoal, até para melhorar, para você ver. Então, hoje em dia é difícil esse tipo de coisa, você falar, né, o que você emitir sua opinião. Então, está cada vez mais difícil fazer comunicação no Brasil. Eu compactuo dessa sua ideia. Inclusive, hoje, antes da gente vir, eu estava conversando com um amigo e a pauta era justamente essa, que às vezes as pessoas, elas tentam de toda forma te rotular. Só que o que acontece? Quando você não se encaixa, fica difícil para a pessoa, para ela te desvendar. Então, como que ela vai se aproximar de você? Pelo ataque. Então, eu percebo isso também. Eu percebo bastante. Ô, Pedro, você já tem, então, mais de 20 anos. É 20 anos de rádio que você tem. De rádio, 20 anos. Da segunda vez que eu entrei aqui, que eu falei pra você, eu comecei com 14 anos. Ave Maria. Vamos descobrir sua idade hoje. Nós tenho mais de 35 anos de comunicação.
E vem cá, é assim, a gente sabe que o formato do podcast, ele é um formato audiovisual novo, né? Não é um novo de 10 anos atrás, é um novo de menos tempo. Mas e aí, como que... Porque assim, você é uma pessoa que vem lá de trás. Você vem da rádio, você vem do jornal, da TV. Você vem dos os acompanhamentos policiais. Sim. Você tem toda essa trajetória. Como que foi pra você pensar no podcast como também uma ferramenta? Eu gosto de desafios, sabe? Eu assisto muito podcast. Assisto muito. Hoje o podcast, ele é uma ferramenta, assim, que te dá oportunidade. E com isso, a televisão está muito limitada, sabe? Que no YouTube, na plataforma, você quer assistir só esporte? Você assiste só esporte. Você quer assistir novela? Você assiste no YouTube. O YouTube é uma plataforma completa. E o podcast, ele veio, assim, para somar. Na televisão, quando você entrevista alguém, a televisão, o tempo é muito limitado, sabe? Você vai entrevistar uma pessoa, você tem 5 minutos, no máximo, para você entrevistar alguém. Verdade. E aqui a gente bate papo 1 hora, 2 horas, quanto você quiser. Então, e ela vem dominando, sabe? Podcast, Cáceres está engatinhando. Mas em grandes centros, isso aqui já matou a televisão. Então, você viu agora o que, assim, a gente está em plena Copa do Mundo, né? Você viu a Cazé? Você percebeu a força do Cazé TV? Tirou da Rede Globo, Desconstruiu totalmente aquela autarquia que a Rede Globo tinha, né? Ou talvez outros canais, mas a Rede Globo era que mais transmitia. Aquele monopólio, né? Exato. Tirou. A Cazé hoje, você vê, é uma potência, né? E lá São você milhões. não vê só os jogos, você vê eles trazendo assuntos de cultura, eles trazem assuntos do mercado financeiro, eles trazem assuntos também engraçados, né? Faz aquela quebra e assim, lá em casa nós só assistimos Cazé TV. Então, pra você ver, o Romário, ele é comentarista da Cazé. Entre outros aí, famosos, né? Inclusive, tem gente lá que eu tava assistindo com a minha filha, ela falou assim, mãe, você tá vendo aquele menino ali? Eu, sim. Você lembra dele? É o tal do Chico Moedas. Que é o que namorava com a Luísa Sonza, tudo. Então, assim, tá o Chico Moedas, tá Romário, tá aquele cara que ele tem um canal de culinária totalmente engraçado. Ai, agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas, nossa, eu morro de dar risada. Então, assim, você vê que juntou todo mundo, assim, pessoas dos mais diferentes nichos e levou pra transmissão. E, gente, ficou incrível. Então, isso que é legal, sabe? Você fazer parte desse novo momento, sabe? E eu tive o privilégio, né? De fazer isso, de estar fazendo isso. Para mim é motivo de orgulho, porque é um desafio. Não tem nada a ver com o Banzé da Gatunada, não tem nada a ver com o Ripa dos Malandros. É outro formato, é outra pegada, é outra vibe, entendeu? É totalmente diferente, é outro Pedro Miguel. Não é aquele da rádio, não é do site. E uma não sei coisa se você chega a perceber isso aí. Sim, é bem nítido. E uma coisa que eu admiro pelo fato de você ter tomado essa iniciativa de ir pro podcast é justamente porque você já traz consigo todo aquele seu trabalho, não é, digamos que formalista, né? Sim. Tipo assim, eu vou transmitir a notícia da minha forma original, beleza. Mas o que acontece? Nem todos estão dispostos à desconstrução da mudança. E você conseguiu fazer essas pessoas gostarem do podcast, porque o seu podcast é sucesso. Aí o cara fala assim, Pedro, você é um camaleão, né, bicho? Você tá na rádio fazendo um estilo, o Ripa é outra plataforma, aí você no podcast é outro cara. Falei, olha, a gente tem que se reinventar. Mas deixa eu te falar pra você uma coisa bem bacana. Na TV, 1992, Rede Manchete, que eu trabalhava. E quando a gente saía pra rua, Cáceres naquela época, né? Era uma cidade bem menor, com pessoas mais simples, né? Parece até que não faz muito tempo, mas faz. 92 é muito tempo, né? Eu não era nem nascida. Não era, né? Vai pra você ver. O que acontece? A gente saía pra gravar, você dava autógrafo, você sabia? Sério? Tô te falando.
Tô te falando pra você. Uma coisa bastante interessante, naquela época tinha clube na cidade. A gente tinha carteira da TV, você não pagava lugar nenhum. Olha que Não incrível. pagava, não. Apresentar. E nem da rádio. Tinha a credencial da radiodifusora, você apresentava. Nos clubes, você entrava de graça, o pessoal não cobrava você. Sabe, tinha um respeito, sabe? Tinha aquelas... Uma coisa bem bacana. E o apresentador... Você mora na Coab Nova? No São Miguel. No São Miguel. O apresentador da TV era Paulo Rocha. Paulo Rocha era famosíssimo, andava na cidade, sempre você vê, é apresentador de TV, porque uma TV local não existia isso, as pessoas assistiam, né? Tinha jornal glamour. Tinha jornal meio-dia, jornal à noite, era maravilhoso, era uma época muito boa. Mas você conseguiu viver alguma parte disso? Sentir isso também? Do que você fala? Desse glamour todo, desse... Sim! Tudo. Eu fui o primeiro funcionário a ser contratado sim. lá. Eu tô imaginando, você tá falando aqui pra mim, você tá falando mais do outro rapaz aí. Do Paulo? É. Não, mas eu também. A gente tinha 4 viaturas da TV. A gente fazia... Olha só, a televisão, na época que eu trabalhava lá, é a televisão mais bem montada do estado de Mato Grosso. Olha só. O primeiro jornal que foi ao ar aqui, veio o apresentador de São Paulo, da Rede Manchete, apresentar o primeiro jornal. O que acontecia? Pra você ver, em 92 isso aí. Naquela época, você não era nascida, né? Olha só, naquela época, a Expoagro era uma Expoagro muito forte. Em Cáceres, Zezé de Camargo, João Mineiro Marciano, só cantores fera que tinha na época, que vinham, né, na Expoagro. A Expoagro dessa época é bem melhor do que hoje. E digo assim, em grades de show, algo do tipo, né? O que é que naquela época a TV Pantanal fazia? Pra você ver como é que era. O Paulo Rocha tava aqui no estúdio, aqui na TV Pantanal, que é ali perto da ponte. Sim. Você sabe o prédio ali, né? Sim. Tá lá até hoje, tá? TV Pantanal e tal. Sim. Mas é outra coisa lá. Tá abandonado, assim, nesse aspecto. O que acontece? O Paulo Rocha anunciava lá do estúdio: vamos entrar ao vivo com o repórter tal, lá direto da Expoagro. A gente tinha link, o jornal era transmitido ao vivo de dentro da Expoagro. Nossa, que incrível! Em 92, fechava link ao vivo, coisa que muito poucos faziam no estado de Mato Grosso. Então era sensacional, uma cobertura gigantesca. Gigantesca. Festival de pesca, a gente fazia ao vivo. O apresentador no estúdio chamava o repórter lá. Era coisa de doido. Era aquele estilo de reportagem direto ao ponto mesmo. Nível de rede nacional. Nível de rede nacional. Hoje, TV, aqui, não faz isso. Não tem como fazer isso. Em 92 eu já fazia isso. Já fazia isso. Já fazia isso. Foi parando, né? Investimento, né? Hoje seria mais fácil fazer, né? Vixe. E não fazem, né? Ave Maria. Olha uma... Pois é. São curiosidades assim que eu nunca esqueço, porque eu vivi isso, né? Você viveu isso. Eu vivi isso, eu trabalhei nisso. E assim, hoje você acompanha muito, ou você acompanha somente os casos policiais. Tanto que toda vez que eu falo com você, tô aqui na delegacia, Você já, acabei de vir de lá agora. Você deve ter até uma sala especial lá pra você. Acabei de vir de lá agora. E vou voltar pra lá, quando terminar aqui, que tem umas coisas lá. Mas assim, Yara, a gente tem que pegar um foco, sabe? Eu vejo assim, você tem que... Não adianta você tentar fazer muitas coisas e acaba não entregando um produto de qualidade, né? Você foca numa situação. Eu, por exemplo, eu não gosto de política. Eu não gosto. Não gosto. Assim, é uma coisa minha, sabe? Porque a gente vê tantas mazelas, né? Assim, a gente fica meio assim. Mas eu posso entrevistar alguém... Mas assim, não é o meu foco. Agora, tudo que você quiser saber de segurança pública, eu posso falar contigo. Eu tenho assunto pra gente falar. Perfeito. Mas assim, outras áreas assim... E assim, às vezes você tem mais... Você
se tem mais afinidade com essa eu área, vivo tudo, assim, né? Isso, né? então, Mas eu não critico quem mexe Sim. com política, com outros tipos de assunto. Não, assim, eu transito em alguns meios, mas o seu forte é a segurança pública. Exato. Eu não sei se você já prestou atenção, você sempre acompanha o nosso canal, você pode ver que aqui a maioria é de segurança pública. Sim. O comandante do Gefrão estava comigo agora, esses dias atrás, aí, Sim. falando do balanço, né? Entre outros aí, mas assim, o meu foco mais é esse. Inclusive, a maioria das mulheres que foram também no seu programa também eram da segurança pública. É de segurança pública? Eu fiz essa avaliação também. Depois, eu precisei colocar em uma estatística, por exemplo, qual era a quantidade de homens e de mulheres. Aí eu percebi que a de mulheres eram menores. Aí depois que eu falei, não, mas também... Exatamente. Porque assim... não que a gente exclui alguém, não. É porque a segurança pública, ela em si, ela é formada em sua grande maioria por homens. Exato. Mas isso não quer dizer, eu já trouxe aqui as meninas aqui da Patrulha Maria da Penha, várias professoras. Sim. Entendeu? Eu falo com todo mundo. Benzedeira, né? Nossa, esse é o melhor episódio pra minha pesquisa, esse. Nossa, que bom, Dona Elza. Dona Elza. Eu gosto de trazer essas pessoas, contar suas histórias, suas vivências, porque hoje são invisíveis aos olhos da sociedade, mas fizeram tanta coisa no passado, e a gente tem que valorizar, né? Tem que valorizar. E assim, isso é uma forma de eternizar, né? Exatamente. Hoje é uma forma... Antigamente eram as fotos, né? Exato. E hoje a gente tem essa vantagem do vídeo. Mas uma coisa que eu gostaria de te perguntar muito. Você acompanha muitos casos tenebrosos no mundo do crime. Teve um, assim, que te chocou? Que você nunca pensou que você fosse ficar sabendo que aquilo ali ocorreu? Porque... Você dá coberturas em algumas cenas de crime. Eu já percebi que você faz isso. Teve algum que te chocou, assim? Que você falou, meu Deus. Tantos casos já. Mas eu vou dizer um deles que aconteceu agora há pouco. Vamos dizer assim... Estamos em junho, né? Acredito que foi em dezembro, janeiro. Me chocou, assim... Porque assim, eu fiz uma matéria, inclusive, eu fiz em loco, inclusive. Teve, ali em frente ao estádio Geraldão, teve um chamado via rádio, que tinha um rapaz, foi vítima de homicídio, ali em frente ao estádio Geraldão, naquela ruazinha, né? Na Marginal, né, no caso, né? Frente à pracinha ali, o cara foi executado lá. Bom, até aí, mais uma execução na cidade, infelizmente, né? Isso foi no sábado, de madrugada. Aí fomos lá pra delegacia, aquele negócio todo, tá, beleza. Só que até aí, como eu disse, era mais um homicídio. Porém, esse cara, essa vítima, foi encontrada lá, decapitada. Só estava o tronco sem a cabeça, né? Tava toda a parte lá, só faltava a cabeça. Aí falei, meu Deus, olha só. Porque isso aí acontece muito, né? Envolvendo essas organizações. Eles mandam recado através disso aí. Aí falei, poxa vida, agora como é que nós vamos identificar essa pessoa, né? Conversei com o Cássio, da Politec, falei, vamos fazer bique nele, né? Pra gente saber. Tirar digital, aí confronta, né, com antecedentes, esse negócio, você colocou o bique ali, já sabe, né? A polícia hoje, ela tem um aplicativo de reconhecimento facial. Olha. Quando você tem uma pessoa em óbito, vítima de crime, evidentemente, aí não sabe quem é, você abre o aplicativo, coloca no rosto da pessoa, na hora já vem o nome dessa pessoa. Se ela tiver passagem. Que incrível. Já vi. Um banco de dados. Sim. Como não tinha a cabeça... Ia fazer como? Fazer como, né? Aí vai pro EML. Isso no sábado de madrugada, que eu falei, né? Sim. Aí beleza, vambora, todo mundo foi embora. Aí quando foi 10h30 da manhã do domingo, eu fui pra delegacia.
Ah, tamo lá, tal. Aí chegou a informação lá, falou, olha, tem uma situação aqui na rua Barão de Mauá, no bairro Santa Cruz, no córrego do Sangradouro. Vamos lá ver. Aí foi um pessoal da Polícia Civil, do Polícia Militar, vamos lá. Aí chegamos lá, tal, o que que era? A cabeça do cara estava lá. Eu acho que eu lembro disso daí. Aí nós fomos pescar a cabeça do cara. Ave Maria. Vamos jogar linhada pra pescar. E eu tava ajudando. Vamos lá, o pessoal aí arrumou um gancho numa corda, jogando. Aí trouxe, veio, tava numa sacola, né? Aí vamos lá abrir e tal. Aí abre a sacola, tá lá. Então, isso aí é uma das coisas assim que me deixou assim... não que eu não já tinha noticiado esse tipo de situação. Eu tô falando assim porque no centro da cidade Sim. tinha criança lá olhando, porque um monte de gente tava ali, Sim. bem numa pontinha Sim. na rua lá, aquelas mães com criança, tudo. Eu até comentei, falei, poxa, mas aqui não é lugar de criança, né? Ver essa cena tal. Aí foi isso, uma das cenas assim que... Mas nossa, aterrorizante, né? Eu lembro, eu acompanhei. Eu acho que, se Você eu não me engano, deve você lembrar, fez, né? foi você que Fiz um ao fez vivo lá, fez, inclusive. Né? Fez uma live, né? Fiz lá. Nossa, Era na hora do almoço ainda. tava né? passeando na hora do almoço, inclusive. Às Exato. vezes eu coloco meu celular na mesa, aí falei, deixa eu ver o que ele tá fazendo, né? Apareceu lá, eu, misericórdia. Já tirei, tava almoçando. Aí teve uma situação. Outra coisa, bastante importante a gente dizer, nesse tipo de situação você tem que ter sensibilidade. Sim. Inclusive, uma pessoa até me parabenizou, né? Eu não lembro quem era. Porque como eu estava na live e eu estava fazendo ao vivo, aí estava puxando, né, a cabeça, filmei bem de longe, quando ela estava dentro da sacola, assim, mas um plano bem aberto. Sim. Aí a hora que eles começaram a abrir a sacola e tiraram, eu já virei a câmera para o outro lado, comecei a filmar, falei, olha só quantas pessoas estão aqui, né? Tá acontecendo uma situação nesse exato momento, mas são cenas fortes, a gente não pode, isso não existe, né? Você resistir a uma coisa dessa. Uma pessoa falou, Pedro, você é um cara muito sensato. Porque você tem que, né? Tem que ter respeito, Respeito, não deixa de ser um ser humano. E respeito, outra, né? você tá ali pra passar a notícia, né? Não tô ali pra levar cenas, né? Assim, com uma situação tão grave dessa, né? Então, nesse jornalismo que eu faço, você tem que ter muita sensibilidade. Tem que ter empatia, né? E outra, responsabilidade, porque querendo ou não, você é um jornalista. Né? Tem uma coisa que eu não faço, e as pessoas, alguns falam assim, Pedro, mas você não faz esse tipo de coisa. Eu falo, não faço. Matéria de suicídio. Eu não faço. Não faço porque... é uma coisa muito complicada. Isso aí até no jornalismo eu aprendi isso aí, né? Porque assim, existem muitas pessoas, Yara, que estão perturbadas, estão passando por uma depressão muito terrível. Se ele abre um jornal e vê uma matéria daquela, encoraja ele a fazer isso aí. A minha regra, no meu jornal, no meu jornalismo, eu não faço matéria desse tipo não, sabe? Pessoa que dá cabo em sua vida. Nem menciona. Não, eu não gosto. Eu acho assim que você tem que ajudar as pessoas, levar palavra de conforto, tem que levar esperança para as pessoas e não noticiar esse tipo de coisa, né? Exato, Se eu não me engano, esses tempos aí, teve um cantor, que eu acho que ele se jogou, enfim, fez alguma coisa desse tipo. E daí eu queria, né, não como fã, não era fã, mas eu queria saber o que tinha acontecido, porque eu não sabia se era um acidente, se era né, às vezes ele caiu, não sei. E eu lembro que eu entrei em um site nacional, e também não estava mencionado. Né? Também não tava. Aí depois eu fui ver que tem alguma coisa que, tipo, por exemplo, você pode anunciar que tal pessoa, né, passou desse plano para outro, mas também não é de qualquer forma que você pode noticiar isso. Porque esse aí, como eu disse, é uma situação muito complicada, porque a pessoa chega a esse tempo aí... Às vezes é o gatilho que a pessoa tá... O cara tá pensando em fazer isso, abriu o jornal, viu que outra pessoa fez. Ele
Ele vai fazer. Ele vai fazer. Você sabe qual local que as pessoas mais procuram fazer isso aqui em Cáceres? Ai, meu Deus. Um monte. Eu vejo toda a situação, né? Só não publico. Mas como eu tô lá, eu vejo o BO, eu sei como é, como é que foi. Mas eu vejo, mas eu não publico. A ponte. Nossa. Eles procuram muito. Ponte Marechal Rondon. A polícia já tirou muita gente de lá do guarda-reio, de madrugada, de noite. No desespero, querendo fazer isso, sabe? Então isso daí... E é o que você tá falando. Até tem, mas a gente não fica sabendo, né? Tem muito, mas eu não publico não. Tem, vejo direto. Nossa. Cáceres tem muita gente que faz isso, sabe? Então acho que as pessoas têm que se apegar em Deus. Eu lembro que uma vez estava indo em Cuiabá e a gente saiu daqui e parece que já tava os bafafá, tal pessoa tá assim, assim, assim. Falei, vixe, mas até nós chegar lá já resolveram, né? Já conseguiram resolver com a pessoa e tal. Pois a gente chegou lá e... consequentemente, passamos pelo viaduto, ainda tinha bombeiro lá tentando convencer a pessoa. Mas foi um final legal. Conseguiram convencer a pessoa a retomar a si e tal. Né? Graças a Deus. Ô, Pedro, uma outra pergunta. Quando você começou a sua vida aí no jornalismo, nas suas redes, você tem o Ripa, você tem o Banzé da Gatunada, você tem o podcast, você imaginava que você fosse conseguir abranger tantas funcionalidades e, consequentemente, marcar a vida de tantas pessoas com o seu trabalho? Você já parou pra pensar nisso? Então, assim, não tinha essa dimensão, assim, dessa proporção que ia tomar, né? Porque, na verdade, eu fiz uma proposta aqui na rádio para trazer o meu portal pra cá, pra rádio. O Ripa? Pra rádio. Transformar numa linguagem de rádio. Mas aí, eu achei que ia ficar só aquilo. Só pra você ter uma ideia. Você sabia quanto tempo começou o Banzé da Gatunada? Você sabe, o meu programa tem 1 hora. Tem 1 hora. Você sabe quanto tempo ele era quando ele começou? Você não vai acreditar. Não faço ideia. Meia hora? Não. Era mais? Arrisca aí, Mike. 2 horas. Quantos? 2 horas. 3 minutos. 3 minutos. Meu programa tinha. Aqui na rádio. Era só um oi, bom dia. Oi, tchau. Oi, tchau. Mas eu ainda fazia alguma coisinha. 3 minutos. No meu programa. Tinha aqui. O Banzé da Gatunada começou com 3 minutos. Há quantos anos atrás? Há 20 anos 20 atrás. anos atrás. Aí, eu só fiquei sabendo da audiência dele. Eu acredito que hoje, em Cáceres, acho que 70% da população ouve, eu acredito. Ah, com certeza. Eu acredito que sim. O meu maior público são pessoas mais assim, mais carentes, pessoas dos bairros assim, sabe? Mas muita gente no centro ouve. Lá no fórum, escuta bastante, conversa com o pessoal aí. Tava conversando até com o juiz aí, ele tava me falando. Falou, eu escuto lá, você. Parabéns aí, tá? Você aguenta assistir mesmo isso aí? Eu falei, aguento, eu fico ouvindo. Mas um fato que me marcou bastante, Yara, foi uma vez que eu tava ali na delegacia, aí chegou uma senhora lá, falou, você que é o Pedro Miguel, porque muita gente me conhece às vezes, né? Me ouve aí, mas não. Ela falou, você que é o Pedro Miguel? Falou, você poderia fazer um favor pra mim? Eu falei, sim, tudo bem, o que era? Ela falou assim, eu queria que você fosse lá na minha casa. Aí eu falei assim, eu vou, mas o que era? Falou, o meu filho, ele é seu fã. Falei, é mesmo? Ele tem quantos anos? Aí ele já era maior de idade, não lembro, né? Aí falou assim, só que é o seguinte, eu queria que você não demorasse. Agora, por esse dia, fosse lá, falei assim, ele tá em estado terminal. E ele fica alegre quando te ouve. Ele manda pegar o rádio pra ouvir você de manhã. Nossa. Ele tá muito ruim. Poxa, aquele me tocou, cara. E você é a pessoa que traz alegria pra ele ficar rindo quando te escuta. Poxa, cara, aquilo ali
uma das maiores emoções que eu senti. Eu fui lá e Você foi. conversei com ele chorou, tava na cama, né? Oi, eu gosto de ouvir, tal, né? Beleza, conversei com ele, tudo, sabe? Aí, beleza, aí fui embora, fiquei feliz em conhecê-lo. Aí passou uma semana, falei, cara, eu vou lá, vou lá ver. Ele mora ali perto daquele posto de combustível, daquele lanche lá, lá na BR, lá, é Bandeirante. Bandeirantes. É, ali, Do Bob's ali? do Bob's. Perto da escola Mário Mota. Mário Mota. Isso, pertinho. Quase pra frente um pouquinho. Aí passou uma semana, eu fui, né? Falei, eu vou lá ver ele, né? Como é que ele tá, tal. Eu fiquei muito feliz. Cheguei lá, ele tinha morrido. Puxa, cara. Fiquei triste. A mãe dele chorou, cara. A mãe dele chorou. Eu fiquei muito, muito ruim com aquilo, sabe? Tipo assim, pô, eu deveria ter vindo mais vezes. Então, coisas que marcam. Aí você vê que muitas vezes pode ser um programa simples de rádio, mas leva alegria para muitas pessoas, né? Pela maneira da gente comunicar, sempre respeitando as pessoas aí, dando alô para pessoal aí. Então é uma coisa que me marcou muito, Yara. Eu precisava contar isso para você. Até eu fiquei aqui agora. Nossa. Uma semana depois, ele morreu. Poxa vida. Mas pensa, né, assim, você conseguiu ir lá. Consegui. Uma vez eu consegui. Ele em vida, né? Exato. Aposto que ele deve ter ficado muito feliz em ter te conhecido pessoalmente. Ficou. Né? Ele era muito fã, né, do programa, né? Ele é muito fã. Ele ficava desesperado pra mãe pegar rádio de manhã pra me ouvir, dava sinal, já acordava cedo pra ouvir. Ele ouvia todo dia. Todo dia. Nesses momentos que a gente consegue perceber até onde a gente chega, né? Pois é. Chegou no coração. Como que eu ia imaginar, né? Como ele, tem muitos aí que falam, encontram comigo na zona rural, pessoal, Pedro, não perco, eu fico desesperado quando a pilha do meu rádio acaba e eu quero te ouvir. A pilha do rádio. Aí porque é no sítio, né? Não tem nada, é pilha, né? Aí eu falo, oh meu Deus. Tem gente que coloca até o bombril, não coloca. Mas são coisas assim que a gente vai levar, assim, né, Yara? Um legado que a gente tenta deixar. Porque, olha, nunca houve na história de Cáceres um programa com essa linguagem. Exato. Que eu coloquei. Então, assim, não tô falando que eu fiz uma revolução. Não, nada disso. Eu fiz uma coisa descontraída, uma coisa para levar um pouco de alegria num programa policial que a notícia já é pesada. Exato. A ideia minha foi essa. Exato. E funcionou. Tá funcionando. Por isso que quando eu te ouvi pela primeira vez, eu falei, ele tem um diferencial. Foi por isso. Ainda mais assim, você traz a força do regionalismo, você trabalha com a figura de linguagem que é o eufemismo, né? Você tenta ali dar uma amenizada na tragédia. Sim. E ainda consegue fazer tudo isso com a dança do humor. Se alguém perguntar o que você tem que você valoriza, Pedro? A língua regional. Exato. Isso aí é nítido no seu trabalho. Até no meu portal. Até na sua escrita. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, mas eu já recebi muita crítica no meu programa, já. Fala, poxa, esse cara aí, ele fala errado. Ele falou assim, esse cara fala errado, bicho. Aí, cara, mas esse cara aí, como é que ele consegue falar errado desse jeito? Mas não é que fala errado, porque é uma linguagem antiga. As pessoas, né? Não, cara, você tem um nível de criação que ele é surreal. Ele é surreal. Uma vez aconteceu um babado aí na cidade, aí meu marido falou assim, não, já deve estar lá no Ripa, entra lá no Ripa. E eu, verdade, aí entrei lá, cara, mas o tanto que eu gargalhei. Não, o título já era uma graça. E no decorrer... Aí meu marido falava assim, ei, calma, você vai passar mal. Eu não, mas eu tô passando mal mesmo. Cara, é demais. Porque eu já começo a rir, eu já começo... Cara, como que ele pensou nisso, meu? É cada coisa, né? Aí então... Era uma bafafá que aconteceu no estabelecimento aí, que a pessoa acho que foi tentar roubar e levou um supapo. E foi muito engraçado. Pois é. Então esse tipo de coisa
tem muito na cidade, né? E o meu site, ele tenta, assim, tentar amenizar algum tipo de história, né? Porque já é ruim, como eu falo, né? Só que já teve vítima que ligou para mim, vítima de roubo, de furto, né? Já me ligaram, já. Eu falo assim, é o Pedro, tá falando, é o Pedro Miguel, Falou, cara, vou falar um negócio pra você, bicho. Você fez uma matéria minha aí, eu sou aquele... Falei, quem é você? Eu sou aquela vítima que teve a moto furtada. Cara, eu tô tão assim, rapaz, porque eu fui lá na delegacia, né, fazer o boletim de ocorrência, né. Eu cheguei lá com muita raiva, porque você sabe, a gente trabalha tanto, né, pra adquirir um bem, uma motocicleta, né, cara, aí aconteceu isso aí comigo. Aí, rapaz, eu tava vendo aqui o seu jornal, rapaz, eu comecei a rir, bicho. Você fez uma coisa aí, cara, que eu tô rindo aqui, cara. É brincadeira, cara, que você escreveu aí. Falei, não, mas mas tá diferente. Não, foi isso que aconteceu. Mas a maneira, bicho, que você escreveu aí, foi isso mesmo que aconteceu, cara. Não, mas do jeito que você falou aí, cara, eu tô rindo aqui, bicho. É pra mim tá chorando, tô rindo aqui, bicho. Isso é demais. Aí o cara falou, rapaz, eu tenho que rir, bicho, porque é complicado, bicho. É demais. Sua criatividade é assim, ela consegue... Não é tanto que você tem mais de 20 anos de carreira, né, Pedro? Na verdade, esse cara teve uma moto furtada ali no mini box, ali tem uma festa que eles fazem. Do Pedro Neca ali? Não, ele chama mini box. É um lugar do Maracanãzinho ali. Ah, tá. É um barzinho, mas aí toca música lá, ao vivo, né? É um risca. Aí ele tava lá, aí furtaram a moto dele, né? Aí eu falei, aí ó, o bailarino voltou de chinelo, rapaz. Ele foi de moto, foi de condução, voltou de chinelo, cansado. Tá até com calo no pé, né? Tá dançado de madrugada, chegou lá na frente, cadê a nave? Foi embora. Que ódio. Aí ele falou que ficou puto, né? Depois ele ficou rindo, né? Mas aí ficou meu amigo. Aí conversa comigo, falou, rapaz... Conseguiu recuperar? Conseguiu. Glória. Conseguiu. Os caras abandonam, né? Na verdade, ele devia ser outro que tava dançando lá, que cansado, né? Pegou a moto pra ir pra casa dele. Aí abandonou lá, a polícia achou. Achou depois de 2 dias, achou a moto dele. Aí ele me ligou, gente. falou que achou a moto. Falei, você quer que eu fale o que achou? Eu falei, não, tá bom. Tá bom, vai que Senão você lembra, né, do caso. Larga a mão. Larga a mão. Que gente. coisa, né? Cada história. Olha, o papo aqui tá excelente, mas eu quero mandar novamente um alô aí pros meus parceiros aqui que acreditaram nessa ideia comigo, né? Um alô para nossa Farmácia Economize. Lembrando que a Farmácia Economize, ela fica aberta até às 11 horas da noite, viu? Então, precisou, ligou, pediu, chegou, tá? Entrega, tudo ela faz para você. Lembrando do telefone 2060-0010. É o número do Disque Entrega da Farmácia Economize. E olha, tem uma dica legal para vocês, mamães e papais. Chegou aquele aniversário na escola e você tá sem tempo de ir no comércio? Liga lá na Farmácia Economize e peça o presente que, olha, até isso eles entregam lá pra você, viu? Perfumaria, remédios, brinquedos em gerais. Eu ando fazendo isso ultimamente. Então, às vezes, chega assim, tem aniversário na escola, não tem problema, eu peço lá na farmácia, entrega na minha casa e é sucesso. Segue Fibras, velocidade e sofisticação. Mais por você. Afinal, hoje nós todos ficamos aí conectados, por isso precisamos de uma internet de qualidade. Seja Segue Fibras. Telefone e atendimento também pelo WhatsApp 3190 0000. Beleza? Lá na Avenida 7 de Setembro, hein? Número 1166. Segue Fibras. Tá precisando de um engenheiro comprometido e sério? Tiago Brandão. Construindo mais que obras, realizando sonhos, tá? Ele faz aí projetos de
projetos residenciais, comerciais e industriais. Projetos personalizados pensando no melhor para você. E qualidade, compromisso e transparência em diversos estados do Brasil. Mato Grosso, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Anota aí, ó, telefone do nosso engenheiro, 99302-7904. Mais uma vez, 9302-7904. Engenheiro Civil Tiago Brandão Barros. Tá precisando dar um up no seu cabelo? Aquele cuidado? Patrícia Giraldello. Corte, hidratação, tratamentos específicos, especialista em loiros. Não perca tempo, marque o seu horário. Lá na Rua dos Tuiuius, número 192. É pertinho ali do Grelas, tá? Na Coab Velha. Agende o seu horário, 9984-9593. Patrícia Giraldello. Mercado Pão Nosso. O Mercado Pão Nosso, ele está lá na Rua Flamboyant. Vocês sabiam que essa rua, ela está... É lá perto de uma rua que está decorada da Copa. Isso mesmo, lembrei que eu fui lá. Rua Flamboyant, no Massa Barro. Só falar lá. Ou também tem disque entrega, viu, gente? 99693-4246. É o Mercado Pão Nosso. E olha, eu falei pra vocês que é inédito, né? Ineditíssimo. Educação que prepara para o futuro. Vem aí o Colégio Alfa. Escolha o melhor para os seus filhos. Escolha o Colégio Alfa. Ele está sendo implantado aqui na escola. Opa, aqui na cidade, né? É um novo nome, mas com o mesmo propósito. Conheça, venha conhecer o Colégio Alfa. Mais que ensinar o conteúdo, formando as pessoas para o mundo. Anote aí o telefone se você ficou curioso ou interessado para saber mais sobre o Colégio Alfa. 99959-5445. Seja Alfa. Venha fazer uma visita e descobrir todos os benefícios e melhorias que você alcançará na educação de quem você mais ama. Pedro, a nossa conversa está bacana demais. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Você é uma pessoa que fica na correria do dia a dia, né? Você passa mais tempo lá na delegacia? Maioria lá. Vem, faz o trabalho aqui, né? E volta. Aí como que é? Você fica lá esperando o BO acontecer, mas, por exemplo, aconteceu alguma coisa, sei lá, furo de notícia? Não sei, no jornalismo a gente fala assim? Fala assim. Aconteceu aí alguma notícia inédita, sei lá. Se alguém te ligar de madrugada, você vai? Não. Depende da relevância. A relevância. Depende da relevância, né? Se já fui muito, depende da relevância, eu vou. Mas, assim, coisas pequenas, não. Mas aí, em virtude disso que eu vou na delegacia. O que aconteceu? Por exemplo, eu tô contigo aqui, estamos aqui no podcast. Pode tá acontecendo alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daqui e ir pra lá. Pra me pegar o que aconteceu durante o tempo que eu tô aqui. Aí eu chego lá pra me fazer a matéria. Detalhe, tudo que você vê no RIPA, nos Malandros, no meu portal, você pode ter certeza que é aquilo que aconteceu. Porque eu não trabalho se eu não tiver um documento oficial na mão. Não trabalho. Isso se chama responsabilidade. Sim. Eu não sou do tipo de pessoa, de profissional, eu não estou criticando, cada um tem a sua vibe. Você pode prestar atenção que dificilmente hoje eu vou em local, faço live no local, dá uma aqui e tal, porque existe muita informação desencontrada. Sim. Entendeu? Já vi muitas pessoas fazer isso e depois voltar e falar, olha, a informação correta, não é isso, foi isso que aconteceu, tal. E isso não é legal para um veículo de comunicação. Isso descredibiliza o veículo. Eu não brigo, não sou aquela pessoa que quero dar o furo de reportagem, eu quero sair na frente, quero primeiro. Não. Pode
todo site fazer. Só que quando você vê ali no RIPA, você pode ter certeza que foi aquilo que aconteceu. Você entendeu? Tem muita gente que fala pra mim, vários aí, fala, já saiu, Pedro, no site tal, no site aquilo, outro tal, mas eu tô esperando no RIPA, cara. Eles já sabem. Falei, não, fica tranquilo, daqui a pouco você vai ver aí. Só faço com o documento na mão. Perfeito. Senão eu não faço. Porque você tem que ter responsabilidade. falar até um papagaio fala, É. né? Mas Porque tem muita gente informação desencontrada. sim, depois dá um transtorno, né? Não. Nossa Aí depois Senhora. você vai confiar naquele veículo, se ele já acostumado a fazer isso. Como que você sabe que aquilo ali não é mais um equívoco? Pois é. Se dia mataram uma menina aí, na verdade não era uma menina, era um guri. Nossa. E isso aí saiu lá. Menina morre, disparo de arma de fogo, não era um guri. Só que na hora da live falaram que é uma menina, aí o cara não checou. Aí começou a fazer lá, mataram uma menina, aí não era. Aí depois mataram um guri, mataram dois, aí pois vira é, aquele pois é, transtorno, né? entendeu? Ixi, aí você Então- tem que fazer o mesmo trabalho 3 vezes. Isso, então tem que ser cauteloso. Sim. Vamos esperar um pouquinho? Não tem problema. Porque assim, Yara, tem pessoas que gostam de ver no seu jornal, tem pessoas que gostam de ver no jornal do outro. Então tem público para todo mundo, sabe? Sim, claro. Não briga por causa disso, não. Exato. Já E ainda tem mais assim, cada um vem construindo o seu espaço e você já tá construindo bem seu sólido espaço, no seu, graças a Deus. Você não pode assim, faça o seu, procure fazer bem feito. Por que as pessoas, muitas vezes, não fazem o trabalho bem feito? Porque fica preocupado com o trabalho dos outros. É assim que funciona. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo pra nada. Como que eu vou ficar olhando o trabalho de outro? Cada um tem sua vibe, vai fazer suas coisas. Né? Exatamente. Ô Pedro, eu gostaria de te pedir o seguinte, o que você falaria pro Pedro de 20 anos atrás? Se você pudesse mandar uma mensagem pra esse Pedro. O que eu falaria? Falaria... Foi uma luta, mas valeu a pena. Foi sofrido, trabalhoso, árduo, mas valeu a pena. Hoje você está em um lugar que você nunca imaginou estar, através de muito trabalho, foco, determinação e muita fé em Deus. É isso que eu falaria. Perfeito. Perfeito, Bacana. Pedro, Que bom. agradeço a sua presença, viu? Que possamos ter mais conversas bacanas como essa. Eu imagino que você tem uma agenda aí corridíssima. E fico meu muito obrigado por você aceitar aqui ser o meu primeiro convidado. Eu que fico honrado, sabe? Você chamar aqui pra gente bater esse papo, entendeu? E eu quero dizer do carinho, do respeito que eu tenho por você, pelo seu trabalho, sabe? Pela sua determinação, você que começou a fazer seus vídeos, né? Essa maneira, assim, bem bacana de cobrar, sem desrespeitar ninguém, sem ferir ninguém. Isso é muito bacana, Yara. Isso é muito bacana, isso aí é um privilégio de poucos. E eu quero que você tenha um sucesso assim estrondoso, como é na Amém. página. Eu fiquei muito feliz de você estar com esse podcast. Fiquei muito feliz de verdade. Você sente quando a pessoa fica feliz pela felicidade de outro, Ai, amém. sabe? É por isso que tantas coisas bacanas acontecem na minha vida. Porque assim, eu só desejo o bem, até para aquelas pessoas que me desejam o mal. Desejo o bem sempre. Deus abençoe seu caminho, o Mike aí na luta dele, tomando conta aí da mídia, das redes sociais. A gente precisa disso. A gente precisa de pessoas para nos levantar. Para derrubar já tem um monte. Amém. Tá bom? Pedro, é recíproco, viu? Eu admiro demais o seu trabalho, desejo mais sucesso ainda pra você. Se um dia eu conseguir ser no mínimo aí uns 15% do que você já é, eu tô feliz demais. Deus me livre, você é muito mais que isso. Abraço, valeu, muito Gratidão. obrigado. E a gente encerra por aqui hoje o nosso primeiro episódio do Fala Yara Podcast, né?
E é aquele negócio, se você veio aqui para ver fofoca, talvez você encontre. Falar de política certamente terá, mas se você quer uma conversa de qualidade enaltecendo a nossa região, seja bem-vindo ao nosso Fala Yara Podcast. E semana que vem teremos mais um novo convidado que no decorrer da semana eu vou anunciar para vocês. Fica aqui o meu muito obrigado e tchau, tchau.